Bom dia, vamos lá, vamos responder as perguntas que me foram enviadas até ontem. Eu esperei e mais tarde eu vou enviar ainda hoje as aulas da semana e as perguntas do estudo dirigido que serão é, respondidas até o dia 26 do 10, segunda-feira que vem. Vou dar uma semana porque atrasei nas questões, mas não há prejuízo porque vocês vão ter o mesmo tempo que teriam já combinados, como combinamos no início do semestre. Então vamos às perguntas, que eu quero colocar esse vídeo no ar aí. Tem algumas perguntas aqui interessantes e os vídeos têm demorado um pouco para subir, então eu preciso fazer isso antes de tudo. Por isso que eu vou pôr esse aqui no ar primeiro e depois eu ponho os outros com mais tempo até o final do dia. As questões, como eu disse, eu já posto no mural logo em seguida ao vídeo aqui com as questões. Bom, minha dúvida não se relaciona diretamente à matéria das aulas dessa semana, mas sobre o dirigido. Os textos indicados para o trabalho serão aqueles já mencionados em sala? Como funciona essa atividade? Bom, isso aqui basicamente o estudo vai ser sobre o material que eu deixar à disposição. Então, é sobre o livro do Gilmar mesmo que a gente vai tratar, sobre os tópicos que estão lá. Alguém me fez pergunta sobre você indicou um tópico, mas já deu todo o processo legislativo. Por óbvio, eu fiz referência lá quando estava falando sobre iniciativa e eu já dei todo o processo legislativo, os highlights do processo legislativo, então aí você tem que ler toda a matéria relativa a ele. Então essa aqui Vamos à outra aqui, ó. No livro do Gilmar, afirma-se que o STF reconheceu que, na redação do 61, artigo 1º, inciso 2d, há uma impropriedade terminológica no que tange a privatividade da iniciativa do Presidente da República em matéria relativa à organização do Ministério Público. Nesse sentido, o dispositivo teria apenas o condão de afastar a iniciativa parlamentar. No entanto, de acordo com Pedro Lenza, haveria, na verdade, a existência de uma iniciativa compartilhada entre o Presidente da República e o Procurador-Geral da República. Minhas dúvidas diante disso são sobre a forma com a qual esse dispositivo é majoritariamente compreendido e tendo em vista a necessidade de autonomia funcional do Ministério Público, se ele não comprometeria sua atuação. Vamos estabelecer o seguinte aqui: eu não indiquei o Pedro Lenza, mas é evidente que você tem toda a liberdade do mundo, você é aluno, de ler o que você quiser, até coisas ruins, como o Pedro Lenza. Mas aqui nesse ponto o Pedro Lenza não está falando nenhuma bobagem, e mais do que isso, ele está falando a mesma coisa que o Gilmar está falando. Então vamos com calma. Esse era um ponto que eu esperava que fosse perguntado, é importante e a pergunta é relevante, tá? Então, só estou aqui dizendo para eu não aconselho a leitura do Pedro Lenza. Não nesse momento do curso. Se você quiser, você lê o Pedro Lenza quando você estiver mais no final do curso, porque a única coisa que o Pedro Lenza tem que presta é jurisprudência. Então, acho melhor você deixar para fazer a leitura dele quando estiver fazendo exame de ordem ou concurso público, vale dizer, quando você estiver lá na frente, porque a cada ano ele lança uma edição nova encartando a jurisprudência que está sendo produzida pelo tribunal ou foi produzida pelo tribunal no ano anterior. Logo, não há porque fazer a leitura dele agora, mas também nada proíbe, enfim, cada um
decide se você tem acesso ao Pedro Lemos. Eu não sei nem se ele está na biblioteca virtual. Mas vamos ao ponto. É, não há discordância nenhuma entre as duas posições. O Supremo decidiu que houve uma impropriedade terminológica, essa expressão que o Gilmar usa está no voto do ministro Sepúlveda pertence, porque na verdade há uma competência concorrente entre o presidente da República e o Procurador-Geral da República. Trata-se de uma antinomia real, quer dizer, numa parte do texto, lá no 61, parágrafo 1º, fala-se que a iniciativa é privativa do presidente da República, para a organização do Ministério Público. Aí quando você vai lá para o capítulo do Ministério Público, a partir do 128, 129, aquelas coisas todas lá, você vê que o Procurador-Geral da República tem iniciativa também sobre a mesma matéria. Sobre a mesma matéria. Ora, houve um erro na redação da Constituição. Se a matéria é de iniciativa privativa, a previsão de que também o procurador traz ou tem esse poder de iniciativa sobre a organização do Ministério Público acaba gerando uma antinomia. E aí é por isso que o Gilmar diz que, na verdade, o que o 61 faz, artigo 61, parágrafo 1º, faz neste ponto, é apenas excluir a iniciativa do parlamentar. E há uma iniciativa concorrente entre presidente da República e Procurador-Geral da República. Não tem outro jeito. Essa é a posição que o tribunal tomou. Isso é a jurisprudência do tribunal. Então não existe posição majoritária, existe a posição do tribunal resolvendo este erro de redação e de concepção, porque houve aqui um esquecimento na hora de se sistematizar o texto. Quer dizer, a iniciativa não é privativa porque em outro lugar do texto a autoridade PGR, Procurador-Geral da República, também tem essa iniciativa. Quanto à questão da independência funcional, se houvesse algum problema com relação à independência funcional, você poderia levantá-lo se e somente se ou tivesse havido alguma alteração e, por exemplo, o texto inicialmente, originariamente previsse que só o Procurador-Geral da República pode propor iniciativa sobre isso, sobre a organização do Ministério Público e da União, e em seguida houve uma emenda constitucional dizendo que o presidente da República tem também iniciativa sobre isso. Agora aqui não, agora nós estamos diante de um texto que os dois dispositivos são textos originários da Constituição. E aí, gente, olha só, não existe uma independência funcional, autonomia funcional do Ministério Público a ser ou prévia àquilo que determina a Constituição. A independência funcional existe nos termos e nos limites em que a Constituição diz que essa autonomia existe. Quem define os traços desta autonomia é o texto constitucional, e ele definiu dessa maneira. Não esquecer nunca que o Ministério Público faz parte, do ponto de vista organizacional, do poder executivo. O Ministério Público não é um quarto poder. Portanto, nem sob essa perspectiva você pode falar que é, digamos assim, de teoria da Constituição, para além do texto constitucional positivo, você pode falar em violação da autonomia funcional do Ministério Público. O que seja autonomia funcional do Ministério Público, volto a dizer, está definido nos termos da Constituição, e se você pegar até do ponto de vista do direito comparado e do direito estrangeiro, vamos dizer assim, para falar
comparado, porque do direito estrangeiro você vai ver que o Ministério Público participa sempre da estrutura, em todos os países, da estrutura do Executivo, né? E essa autonomia funcional a qual parece fazer referência à Constituição não pode ser entendida como a elevação do Ministério Público a um poder autônomo que não presta contas e tal. Não se esquecer nunca de que, a gente não deve se esquecer nunca de que quem indica o Procurador-Geral da República é o Presidente da República. É o Presidente da República. E, aliás, é de livre escolha do Presidente da República entre os membros da carreira que cumpram, acho que com mais de 35 anos de idade, que tenham mais de 35 anos de idade. Qualquer membro do Ministério Público Federal ou do Ministério Público da União, a lei orgânica fala em membros do Ministério Público Federal, há quem discuta, porque o Ministério Público da União abrange outros Ministérios Públicos que não só o Ministério Público Federal. Há quem discuta a constitucionalidade da lei orgânica nesse ponto, quando ela diz que a escolha do PGR há de recair sobre membro do Ministério Público Federal. Diz assim, por que não do Ministério Público da União? Por que não, perdão, de outros braços do Ministério Público da União, como o Ministério Público do Trabalho, como o Ministério Público Militar, como o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. São todos esses partes ou segmentos que compõem a noção de Ministério Público da União. E não nos esqueçamos que o Procurador-Geral da República é chefe do Ministério Público da União, não só do Ministério Público Federal. O que significa dizer que, e há quem defenda essa tese doutrinariamente, isso até é objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade que ainda não foi julgada pelo Supremo, até onde eu sei. Há quem discuta se não haveria uma inconstitucionalidade na disposição da lei orgânica do Ministério Público da União, quando ele diz que quando o dispositivo diz que o presidente escolherá, tem livre escolha sobre os membros do Ministério Público Federal, excluindo-se com isto as demais parcelas do Ministério Público da União, que eu só aqui para lembrar vocês, compõe, além do Ministério Público Federal, tem Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar, Ministério Público que funciona na Justiça, junto à Justiça Militar Federal, e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, lembrando que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios faz parte do Ministério Público da União, assim como também, só por curiosidade aqui para vocês, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o território aqui com T maiúsculo, não é na verdade órgão do Poder Judiciário da União, não é órgão do Distrito Federal. Essa é uma coisa que vocês têm que saber e lembrar sempre aí. Tanto o Poder Judiciário quanto o Ministério Público foram postos que funcionam, administram justiça no Distrito Federal, são de responsabilidade da União, por razões de ordem de política constitucional, notadamente para viabilizar, digamos assim, ou para compensar financeiramente o Distrito Federal. Porque quando você diz que tanto o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios quanto o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios são órgãos da União, do Poder Judiciário da União e do Executivo da União, você estabelece que a responsabilidade pelo pagamento dos salários e de toda a estrutura de custo dessas instituições
fica a cargo da União. Então é uma maneira de você beneficiar o Distrito Federal. Isso foi uma opção feita pelo Constituinte, não tem nenhuma razão teórica, nenhum motivo por trás, é só uma forma de você aliviar a barra do ponto de vista financeiro para o Distrito Federal, porque não é ele que paga juiz, não é ele que paga promotor que funciona lá. Esses órgãos são da União, né? É uma espécie de compensação dentro do Pacto Federativo que foi concebida dentro da Constituição de 88 para, digamos assim, aliviar, como eu disse, as contas aí. Então, assim, não há diferença nenhuma entre a posição do Gilmar e do Pedro Lenza. Na verdade, presidente e PGR podem propor, tem iniciativa concorrente para isso, e o que está afastado é exclusivamente a iniciativa de parlamentar. Vamos para a próxima aí. Tá. Bom, essa aqui é um pouco mais relacionada. Tem uma... pelo que eu vi, a jurisprudência é no sentido de admitir emenda constitucional proposta por parlamentar federal em relação a matérias constantes no artigo 61, parágrafo 1º. No entanto, a DI 5017 nela foi deferida liminar suspendendo a criação de novos tribunais regionais federais, previstas pela emenda constitucional número 73. Por, dentre outras razões, ofensa à iniciativa reservada ao Judiciário. Isso seria um desvio pontual ou há razões para que a inoponibilidade da reserva de iniciativa do Executivo em face de emenda constitucional não se estenda ao Judiciário? Caso subsista a iniciativa reservada, algumas disposições constitucionais, como o próprio número de TRF, seriam dadas à posição de cláusula pétrea unicamente pela inexistência de legitimado para propor alteração. Ainda nesse tema, parece que em âmbito estadual não se admite emenda à iniciativa parlamentar em se tratando de matérias reservadas ao governador. Se isso se estender ao Judiciário e se o rol de legitimados for simétrico ao da Constituição, toda a disposição originária da Constituição Estadual que versa sobre matéria do artigo 96.2 também seria automaticamente modificável. Bom, vamos com calma aqui e... de fato, existe uma ação direta de inconstitucionalidade 5017 contra a emenda constitucional número 73. E essa emenda constitucional cria tribunais regionais federais, para além daqueles já existentes. Ela cria mais 3 tribunais regionais federais. Bom, primeira coisa, é correto, sim, a afirmação feita aqui de que a emenda constitucional proposta por 1/3 de parlamentares ou pelo presidente da República ou pelo menos por 1/3 de parlamentares, para ficar aqui, ou mais da metade das Assembleias Legislativas, ela pode versar sobre qualquer tema. Ela só não pode pôr em risco qualquer das cláusulas pétreas, não é? E aí você pode chegar a me perguntar, como está sendo feito aqui, bom, então quer dizer que pode haver emenda parlamentar, por exemplo, determinando o número de tribunais? Em linha de princípio, o número de tribunais regionais federais deveria ser determinado, como aliás diz a Constituição, por projeto de lei de iniciativa do STJ, né? E, aliás, existe um projeto de lei de iniciativa do STJ que está sendo votado, é o projeto de lei
5919 de 2019, que cria tem como autor o STJ, e que cria o sexto Tribunal Regional Federal em Minas Gerais, com sede em Minas Gerais. Não confundir, portanto, essa proposição que é legislativa e que obedece à iniciativa privativa lá dos tribunais, no caso do STJ, com essa discussão que está aqui na pergunta. A discussão da pergunta é que houve uma emenda na Constituição prevendo a criação de tribunais. Essa emenda constitucional, ela está com sua eficácia suspensa porque foi concedida liminar na ADIM 5057. Eu vou ser aqui muito claro e muito objetivo com vocês sobre esse tema. Eu tenho posição minha e não sei como é que o tribunal decidirá. Provavelmente o tribunal decidirá de uma forma talvez diferente da minha. Não sei, do que eu penso, né? Do que eu acredito. Mas eu vou dizer para vocês assim com muita clareza. É absolutamente indevida essa liminar concedida. Não há problema nenhum em que haja, por emenda constitucional, a alteração de número de tribunais regionais federais. A reserva para o STJ é de iniciativa de lei, mas aqui 1/3 dos parlamentares subscreveu uma emenda, um projeto de emenda constitucional, e aí realmente não há esses limites de iniciativa privativa postos no 61 e nas demais disposições que falam sobre iniciativa privativa dos tribunais. Portanto, o tribunal está errado quando concede a liminar como concedeu. Essa liminar foi concedida em 2013 e houve uma ameaça de julgamento em 2018. Ela foi tirada de pauta pelo relator. Não sei quando isso vai voltar. E, de qualquer forma, há um motivo pura e simplesmente de natureza política para essa concessão da liminar, a meu juízo. Eu não acho fraco o argumento de que há uma violação à separação de poderes, porque as iniciativas privativas dizem respeito à lei e não à emenda constitucional. O que poderia haver é uma ofensa à cláusula pétrea se a emenda pusesse em risco a autonomia do Poder Judiciário, mas ela não põe em risco a autonomia do Poder Judiciário. Ela apenas cria novos tribunais. O Supremo Tribunal Federal está aqui preocupado, pelo que eu posso entender, com o excessivo número de tribunais. Mas esse não é um problema que põe em risco a autonomia do Poder Judiciário ou a separação de poderes. Isso põe em risco, no máximo, a cômoda situação do tribunal, na minha posição. Eu acho que o tribunal não quer mais tribunais regionais federais porque tem medo do resultado que isso possa gerar em termos de excesso de serviço, de mais recursos extraordinários. Então, esse é o tema. No âmbito dos estados, é admissível sim emenda de iniciativa parlamentar em matéria reservada a governador, desde que se mantenha aqueles princípios ou aquelas regras que eu já disse no plano federal. Você não pode haver aumento, a emenda não pode significar aumento do impacto orçamentário, e a emenda tem que guardar relação com a temática do projeto de lei proposto pelo governador do estado. Então, aqui há uma simetria entre aquilo que eu falei para o presidente da República e aquilo que acontece nos estados e também para os municípios, também para o Distrito Federal.
De modo que não há nenhum tipo de problema nisso aí. É, o que quer dizer, em última análise, que nós temos um problema seríssimo com a interpretação dada pelo tribunal. Voltando lá ao tópico, quero me estender um pouquinho mais sobre isso. Nessa ação direta de inconstitucionalidade número 5017, ela não se justifica tecnicamente, a meu juízo. Não sei o que o tribunal decidirá. Não se esqueçam do que eu acabei de falar. Vocês podem ter ouvido falar na criação do Tribunal Regional Federal em Minas Gerais, o TRF6, mas como eu disse, essa criação não tem nada a ver com a emenda constitucional número 73, tem a ver com um projeto de lei enviado pelo STJ, o projeto 5919, que foi enviado o ano passado. Isso ainda vai colocar mais um problema para o tribunal. O tribunal vai acabar ou sendo bypassado, vamos dizer assim, vai ser vão contornar a liminar dada na ADIM através de projetos de lei, porque projetos de lei, desde que de origem do STJ, como é o caso, podem efetivamente criar tribunais inferiores, e os tribunais regionais federais são imediatamente inferiores ao STJ, é tarefa dele. Então, aqui temos um problema que é de ordem política, há muitas questões relativas à política judiciária envolvida aqui nessa ADI 5017, mas eu não vejo nenhuma inconstitucionalidade na emenda constitucional 73. Se você me disser que ela é ruim, eu posso até concordar com você. Não sei se ela é ruim. Nunca fiz estudo empírico para saber se o aumento de número de tribunais é ou não bom para a jurisdição brasileira. Agora, uma coisa é certa. Essa noção de conveniência nada tem a ver, se é conveniente ou não criar o tribunal, nada tem a ver com a constitucionalidade da emenda constitucional 73. Para mim, a emenda constitucional 73 é absolutamente constitucional. Ela só seria inconstitucional se de alguma forma, volto a dizer, ela ofendesse cláusula pétrea, notadamente a separação de poderes. E criação de tribunal, ou de mais tribunais regionais federais, não chega a ser, nem de longe, na minha concepção, uma forma de violação de cláusula pétrea. Então, espero ter respondido aí. Tem uma questão aqui. Fiquei com dúvida de um ponto da aula dessa semana do capítulo do manual. No manual, no capítulo 2, tópico 4.6.8, uma referência a respeito do direito adquirido e a sua relação com a cláusula pétrea, que não consegui entender muito bem. Eu vou passar sobre essa questão porque ela não é diretamente relacionada com com a nossa temática, tá? Eu posso até fazer referências posteriormente a isso, mas não quero entrar na discussão sobre direito adquirido, porque faz parte de direitos fundamentais, já foi visto e nós temos prioridades aqui. Mas tem uma segunda parte aqui que dessa pergunta, que já é sobre o outro ponto. Já em relação à aula 8, não consegui captar a diferença entre os prazos relacionados no que diz respeito aos 45 dias e aquele que se refere a 120 dias. Essa é uma pergunta relevante e importante para a nossa matéria. A medida provisória, eu disse para vocês, tem dupla natureza, segundo o tribunal e segundo a jurisprudência. Ela é ato normativo primário
editado em situações de urgência e relevância, e esse ato normativo ele vige até 120 dias, pode haver algumas prorrogações previstas no próprio artigo 62, eu entrei em alguns detalhes, dei alguns exemplos nos quais esse prazo de 120 dias pode se aumentar um pouco, mas esse prazo de 120 dias diz com a vigência da medida provisória enquanto ato normativo primário. Se ela não é aprovada em 120 dias, ela caduca. E ela perde, portanto, todos os seus efeitos desde a sua edição. A par de ser ato normativo primário, que já produz efeitos, portanto, desde a publicação dela, ela também é um projeto de lei de conversão. A medida provisória, se apreciada dentro dos 120 dias, vai ser convertida em lei. Por isso, essa é a segunda natureza da medida provisória. Ela é um projeto de lei de conversão, que tem um rito procedimental acelerado. Há uma urgência, alguns dizem urgência urgentíssima e tal, porque estabelece 45 dias para que o projeto de lei de conversão seja aprovado pela Câmara e pelo Senado, sob pena de, no 46º dia, haver o chamado trancamento de pauta. Qual a relação entre os 120 dias e os 45? Os 120 dias, eles condicionam a existência da medida provisória como ato normativo primário. Ela caduca se ela não for apreciada no prazo de até 120 dias. Agora, os outros, e os 45 dias? Os 45 dias têm a ver com o processo legislativo. A partir do 46º, há um trancamento de pauta onde estiver o projeto de lei de conversão. Se ele estiver na Câmara, se ele estiver no Senado, vai parar lá o trabalho da Casa, que não pode deliberar sobre mais nada, salvo as matérias que tenham prazo constitucionalmente estabelecido, como são as matérias de caráter financeiro, são as legislações financeiras, né? E ela vai paralisar o trabalho, então, com relação a tudo mais. Bom, 46º dia, até lá, vamos supor que o projeto esteja no Senado. O Senado não pode votar nada, mas o Senado senta em cima do projeto, vão ficar paralisadas as votações. Chegou no centésimo vigésimo dia de vigência da medida provisória, bom, não houve, e ainda não houve deliberação definitiva pelo Congresso Nacional, então a medida provisória caduca. E ela é tida como, o projeto de lei de conversão é tido como rejeitado. Então, assim, os 45 dias estabelecem uma espécie de urgência para a votação. E os 120 dias são o prazo de vigência da medida provisória, o prazo máximo, sem apreciação pelo Congresso Nacional. Ela vai produzir efeitos sem apreciação sobre o Congresso Nacional. O ponto de convergência, ou o ponto de toque entre os dois prazos, se dá no fato de que, se passados 120 dias não houve deliberação, bom, ela perde o seu caráter de ato normativo primário e ela é tida como rejeitada como projeto de lei de conversão. Então, a medida provisória perde o seu caráter de ato normativo primário e é rejeitada como projeto de lei de conversão por não ter sido apreciada. Mas o prazo de 45 dias tem a ver com o quê? Com a possibilidade de trancamento de pauta. Então, assim, os prazos são distintos, se relacionam nesse ponto. 45 dias é aquilo que o Congresso tem para resolver sobre a medida provisória sem ter a sua pauta trancada. Mas, se ele não resolver em 45 dias, a partir do 46º, a medida provisória ainda continua valendo
até o 120º dia. E o Congresso Nacional tem os seus trabalhos interrompidos, ou a casa onde estiver o projeto de lei de conversão tem os seus trabalhos interrompidos. Essa interrupção se dará, caso não haja votação, até o 120º dia, onde, a partir do qual se considera rejeitada a medida provisória por não ter sido apreciada pelo Congresso Nacional. Espero que tenha ficado claro isso aqui. E você tem que pôr isso na cabeça. A medida provisória tem essa dupla natureza. Ela é um ato que produz efeito imediato, mas ela também é um projeto de lei. Então, não confunda os 45 com os 120. O único ponto de toque é esse. Quando chegar a 120 dias, aí acabou tudo. Acabou a medida provisória, como ela perde toda a sua eficácia desde a edição, e ela perde também, e o projeto de lei de conversão é tido como rejeitado por não ter sido apreciado. Não é? Há uma rejeição pelo decurso de do prazo de 120 dias. Espero que tenha ficado claro isso aí. Vamos ver aqui. A MP tem características de ato normativo primário que é caracterizado por seu marco temporal e que assim que é aprovado automaticamente torna-se lei, certo? Quando refere-se a tributo, mesmo não tem caráter normativo primário, porque só começa a valer no ano posterior à sua aprovação, e por isso é necessário que ocorra uma conversão. Em hipótese alguma, virá lei assim que é aprovada, como em outros casos. Nesse caso, conta-se o prazo de 45 dias. Vamos estabelecer as coisas aqui com clareza. Olha só. Primeiro, a medida provisória tem característica de ato. A medida provisória é ato normativo primário. Em matéria tributária, especificamente, isso significa o seguinte, que a data da sua edição é marco temporal para a contagem do princípio da anterioridade, como eu disse. E ela não é que automaticamente se torna lei, ela já é ato normativo primário e ela vai se transformar em lei quando mas ela já está produzindo esses efeitos. Com relação à matéria tributária especificamente, o imposto, que é uma das 5 espécies tributárias, com relação a ele, perde-se o caráter normativo primário, diz a doutrina, porque o que conta, ou a data que se conta para fins de anterioridade, não é a data da edição, mas a data da conversão. Então, há uma exceção aqui. Se for taxa, se for contribuição, se for contribuição social, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório, a regra é que a data da edição, porque aí nesses casos a medida provisória é ato normativo primário, a data da edição é que é o termo inicial para a contagem do prazo para fins de anterioridade, como eu expliquei no vídeo. Eu posso cobrar já no ano subsequente se eu editei a medida provisória nesse. Agora, imposto, que é uma espécie tributária, não são todas as espécies tributárias, é uma das espécies tributárias, aí um dos parágrafos do artigo 62 exige que a conversão se dê para que então possa se começar a contar o prazo para fins de anterioridade. De qualquer forma, os 45 dias valem sempre. Comissão permanente temporária
as comissões de inquérito não são parte da nossa, do nosso, é, do nosso, das nossas considerações aqui, não. É, e aí tem outra aqui mesmo tem assim: caso haja previsão de delegação interna sobre determinada proposição para a deliberação da comissão e ela no exercício das ações. Bom, vamos voltar aqui para a última pergunta que tem aqui. Que é da seguinte ordem. Eu tenho algumas dúvidas sobre relação à delegação interna à comissão. Nesse caso, quando a Constituição positiva essa prerrogativa, ela deve ser obrigatoriamente reproduzida nos regimentos da Câmara ou do Senado, ou essas casas possuem a capacidade de escolher realizar ou não a delegação interna à comissão? A resposta: as casas têm a capacidade, elas não estão obrigadas. Isso é uma autorização, não é uma imposição constitucional. Então esse é o ponto fundamental. Além disso, todos os projetos de lei, independentemente da sua matéria, poderão ser votados pela delegação interna para um posterior, se necessário, recurso ao plenário, ou a delegação interna só é permitida em algumas matérias. Também aqui, qualquer matéria que for indicada pelo regimento da casa pode ser objeto da delegação interna. A Constituição não faz esse tipo de limitação. Limitação que pode haver, por exemplo, em outros pontos do processo legislativo, não das leis. Das leis, por exemplo, existe uma limitação no sentido de que o presidente da República não pode pedir urgência. Nós falamos sobre a urgência pedida pelo presidente da República em matéria de código. Quando o projeto de código não pode o presidente estabelecer esse pedido de urgência, aquela urgência constitucionalmente prevista lá de 45 dias para a Câmara, 45 dias para o Senado e 10 para a Câmara, caso haja emendas no Senado. Esse é o chamado regime de urgência. Não confundir com o regime de urgência da medida provisória, que aí são 45 dias para tudo, para a Câmara, para o Senado e para eventual retorno à Câmara no prazo estabelecido constitucionalmente. Então, portanto, voltando aqui à pergunta, porque eu derivei aqui, não existe nenhuma limitação para a delegação interna, nenhuma limitação à delegação interna que a Constituição coloque. Bom, então basicamente é isso aí. Todos os projetos podem ser votados. Todos os projetos podem ser votados. Sempre há a possibilidade do recurso ao plenário, porque o recurso ao plenário está previsto na Constituição. Não há limitação de matérias. Eu vou voltar aqui, porque acabei passando, assim, já que falou em comissões permanentes e temporárias, as comissões parlamentares de inquérito não serão alvos do estudo dessa matéria? Eu disse que não, e realmente elas não serão, naquilo que é, digamos assim, mais comum. Mas eu não posso deixar aqui de registrar uma coisa importante sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito, que diz respeito a processo legislativo. Porque a Comissão Parlamentar de Inquérito é uma comissão de caráter temporário que pode vir que produzirá um relatório final que tem
várias funções possíveis. Ela tem inclusive a função de fazer a apuração de crimes e encaminhar isso ao Ministério Público, que pode propor uma ação penal, caso seja entendido pelo Ministério Público que a comissão efetivamente apurou a autoria e materialidade de um crime cometido por alguém e juntou, pelo menos, indícios de prova ou um princípio de prova que dá aso à propositura de uma ação penal. Mas essa é uma das funções que uma comissão parlamentar de inquérito pode ter. A outra função que uma comissão parlamentar de inquérito pode ter, com o seu relatório, é sugerir ou mesmo propor à casa da qual ela faz parte a modificação de uma legislação já existente ou até mesmo a criação de uma legislação que ainda não existe, a normatização de um tema que ainda não foi tratado por nenhuma lei existente no direito brasileiro. Então a Comissão Parlamentar de Inquérito, isso é uma coisa importante, por isso que eu voltei aqui, e prestem atenção nisso. A Comissão Parlamentar de Inquérito não é uma versão parlamentar de um inquérito policial só. Ela pode até cumprir funções de inquérito policial para uma futura ação penal. Ela pode, de uma comissão parlamentar de inquérito, podem sair propostas, e aliás esse é um ponto importante, devem sair propostas de alteração do quadro normativo brasileiro. Quer dizer, se por exemplo, houve uma CPI da pedofilia, claro que podem ter sido descobertos crimes cometidos por determinados indivíduos contra menores ou contra a liberdade sexual dos menores, e já tipificados no Código Penal brasileiro, enfim. E aí o material ou o relatório será encaminhado ao Ministério Público, dizendo: olha, descobrimos que fulano, ciclano e beltrano cometeram os crimes A, B e C, estão aqui as provas ou os princípios de prova que nós coletamos no trabalho da CPI. Mas um relatório de CPI não deve ficar, ou pelo menos é de se supor que ele possa ou deva ser mais do que isso. A CPI não é sucedâneo de inquérito policial nem parlamentar, está aí para fazer trabalho delegado só. Ele pode até fazer, mas dali podem surgir e devem surgir propostas, por exemplo, de aperfeiçoamento da legislação penal, nesse exemplo que eu dei aqui, em matéria de crimes contra a liberdade sexual. Para além de apontar a existência de determinados crimes cometidos por quem quer que seja, a CPI pode, nas conclusões do seu relatório, apontar para a necessidade e efetivamente até formular projeto de lei, porque as comissões têm poder de iniciativa, formular projeto de lei alterando a legislação no ponto, já que ela percebeu que há falhas, há coisas mal previstas, há temas não tratados e que precisam ser tratados. É uma possibilidade. Então, eu trato aqui da Comissão Parlamentar de Inquérito, estou fazendo aqui a parte que me cabe, no sentido de dizer ou colocar para vocês que a Comissão Parlamentar de Inquérito também ela é uma das fontes possíveis de uma proposição legislativa. Não é? Bom, eram essas as perguntas. Eu vou enviar o vídeo e mandar as perguntas do estudo dirigido, mas à noite teremos já aula sobre
teoria da inconstitucionalidade da lei postado, teremos mais de um vídeo postado sobre a teoria da inconstitucionalidade da lei. Até mais tarde, então, aí, para vocês.